Neste vídeo, eu falarei sobre a pesquisa eleitoral do estado de Goiás, realizada pela Atlas Intel. Então, aqui, primeiro cenário de intenção de voto para o governador do estado de Goiás. Daniel Vilela, vice-governador do estado de Goiás, do MDB, teria 42%. Wilder Moraes, do PL, senador, 16,5%. Marconi Perillo, 16%. Adriana Arcorsi, do PT, 15%. Telemanco Brandão, do Novo, 0%. Outros candidatos, 6%. Não sei, 3%. Voto branco ou nulo, 1%. Aqui nós temos os cruzamentos demográficos e uma vantagem muito grande de Daniel Vilela, aproximadamente acima de 40% entre homens e mulheres, uma larga vantagem entre pessoas de 16 a 24 anos, talvez pela sua exposição na televisão ou qualquer meio de comunicação. 49%, uma vantagem também muito grande aqui entre 25 a 34 anos. Aqui vai diminuindo levemente a vantagem do Daniel Vilela para o Wilder Moraes, entre 45 a 59 anos, entre 60 e 100 anos, né, acima de 60 anos, uma vantagem muito grande do Daniel Vilela. No ensino fundamental também uma vantagem grande do Daniel Vilela, ensino médio uma vantagem um pouco, é grande, mas vai se anulando aqui a sua vantagem em relação a outros candidatos. O ensino superior também. E nós temos uma outra coisa interessante, é que na região norte e noroeste goiano, onde o PT é muito forte, o Daniel Vilela tem uma vantagem de 60%. Geralmente o PT tem uma certa vantagem nessas mesorregiões aqui. E Goiânia, interessante também notar que em Goiânia, Adriana Acosta do PT teria 40% em relação e outros candidatos não pontuando acima de 20 pontos percentuais. Aqui nós temos a intenção de voto no primeiro turno, o voto de governador, o cruzamento demográfico, né, entre quem votou para governador em 2022, o voto para senador. Isso aqui atualmente não é tão interessante nós avaliarmos os cenários políticos. A intenção de voto para governador no cenário 2, com Gustavo Gaia, Ricardo Vitor Moraes, do PL, Daniel Vilela teria 43%, o Gustavo Gaia 25%, Adriana Corsi 21%, e Telemanco do Brandão, do Novo, novamente 0%. Outros candidatos, 4%, voto branco ou nulo 5%, não sabem 1%. Aqui nós podemos verificar que o Gustavo Gaia, em relação ao Vitor Moraes, se aproxima do Daniel Vilela, claro, uma vantagem larga novamente, mas ele vai se aproximando na demografia, na cota demográfica de homens, né? Sexo masculino. Aqui o Gustavo Gaia não tem uma perspectiva muito boa entre os mais jovens, entre 25 a 34 anos ele vai crescendo e também crescendo ao longo das faixas etárias. Também ele diminui a sua vantagem ao longo do nível, quanto maior o nível educacional, ele vai diminuindo essa vantagem em relação ao Daniel Vilela, também porque a Adriana Arcos consegue retirar essa vantagem aqui no ensino superior. Outra coisa importante, o Daniel Vilela novamente tendo uma larga vantagem também no leste goiano e também no norte e noroeste goiano, que historicamente votam no PT ou no candidato de esquerda, tanto para governador como também para presidente da República.
a intenção em quem votou no primeiro turno, no segundo turno de 2022. Aqui é o cenário 3 para o governador do estado de Goiás, Daniel Vilela, e também colocaram, com apoio de Ronaldo Caiado, ele teria 44%, Wilders Moraes com apoio Bolsonaro, 19%, Adriana Costa com apoio do Lula, 18%, Marconi Perillo, 14%. Eleman Brandão do Novo, 0%. Outros candidatos, 3%. Voto branco ou nulo, 1%. Não sabem, 2%. Aqui, novamente, Daniel Vilela com uma vantagem muito grande entre homens e mulheres. As faixas etárias, ele mantém uma certa vantagem nas 3 primeiras faixas etárias e vai diminuindo ao longo aqui entre 45 e 59 anos, talvez por causa dos apoios, apoio de Bolsonaro, apoio de Lula e apoio de Ronaldo Caiado. Isso faz diferença para que se equilibrem as faixas etárias. Só lembrando que aqui nas cotas demográficas a margem de erro é maior, porque o número de entrevistados em cada cota demográfica é menor, então aumenta a margem de erro, né, em cada cota demográfica. O ensino fundamental também uma larga vantagem do Vilela. No ensino superior, novamente, as vantagens se diminuem por causa dos apoios e também, basicamente, por causa dos apoios. Novamente, uma coisa interessante, né? Região norte e noroeste, Goiânia com 66%, e Goiânia, novamente, cidade capital, tendo a liderança do PT, de apoio de Lula. Eventual segundo turno para governador de Goiás, em quem você votaria? Daniel Vilela com 59% contra Adriana Arcorsi e 23%. 18% branco, nulo, não sei. 58% do Daniel Vilela contra Marconi Perillo com 26%. Não sabem, branco, nulo, 16%. Daniel Vilela contra Wilders Moraes, 56% do Daniel Vilela. Wilders Moraes com 23%, não sabem, branco ou nulo, 21%. Daniel Vilela com 53% contra Gustavo Gai com 26%, 21% branco, nulo ou não sabe. Então, os candidatos mais fortes aqui, neste momento, seria Gustavo Gai e Marconi Perillo, segundo enfrentariam o Daniel Vilela, né? Daniel Vilela, ele foi o único candidato, único candidato fixo testado pela Atlas que cenário segundo tudo, os cruzamentos demográficos. Eu gostaria até de verificar Adriana Arcossi, Noroeste, Norte e Noroeste, uma vantagem muito grande do Daniel Vilela. Em Goiânia, Adriana Arcossi venceria Daniel Vilela. É muito importante, porque tenho certeza que Goiânia tem o maior número de eleitores do estado de Goiás, possivelmente é um peso muito importante. Chama atenção o nome do PT tendo uma vitória em relação a um pré-candidato do governo atual. Na sua opinião, o Brasil está atualmente seguindo bom ou mau caminho? Quanto ao estado de Goiás, 76% das pessoas falam que estão no bom caminho, não sabem 9%, 15% mau caminho. Brasil, 37% no bom caminho, não sabem 4%, 59% no mau caminho. Isso tem uma relação muito forte com a imagem das lideranças políticas. Nós vamos verificar novamente. E aqui nós podemos verificar Goiânia, bom caminho, 55,%. Fala que o Brasil está no bom caminho. Goiânia, dizendo segundo a Atlas Intel, o Brasil está no bom caminho.
Goiás no bom caminho, 76%. A reprovação, né, o mau caminho, 72, ou 73% no sul goiano falando que está no mau caminho. O leste goiano também, quase 69%. Bem interessante. E é uma coisa bem interessante aqui, voto branco ou nulo. O Brasil está num bom caminho, 68, quase 68% diz que o Brasil está num bom caminho, que não votou para presidente no segundo turno. Quem não, voto branco ou nulo. Quem não votou no segundo turno fala que o Brasil tem 45% de direção certa e 42% falam que estão na direção errada. É até interessante verificar votos brancos ou nulos, que é um percentual menor, né? 20% aproximadamente não votaram. Na verdade, voto branco ou nulo é quase 4% das pessoas. O não votou é quase 20% dos eleitorado goiano no segundo turno. Ok? Então, você tem uma imagem positiva ou negativa dos seguintes líderes políticos. Ronaldo Caiado liderando, é o atual governador, tem 73%. Não sabem quem é ele, 8% e 19% de rejeição. Daniel Vilela com 63% de imagem positiva, 17% não sabem e 20% de imagem negativa. Gracinha Caiado ainda em imagem política consolidada, 49%, 32% de pessoas não sabem quem ela é, talvez pelo sobrenome, até imagine, e 19% de negativo. Jair Bolsonaro tem um equilíbrio entre imagem positiva e negativa. Gustavo Mendanha foi candidato ao governo do estado em 2022. Me chama a atenção 37% não saberem quem é ele. Lula tem uma imagem negativa de 55%, muito próximo à imagem do mau caminho, né, que o Brasil está. Então, existe uma relação aqui, pelo menos é o que eu entendo. Gustavo Gaia, as pessoas não sabem quem é o Gustavo Gaia. Guilherme Moraes, 37% não sabe quem é Guilherme Moraes. Marconi Perillo tem uma imagem muito negativa, muito maior do que a positiva. Adriana Costa também tem uma imagem negativa. Vanderlan Cardoso, não sabem quem é o senador, Rubens Ottoni, Alexandre. Então, enfim, uma série de pessoas, de pré-candidatos ou de candidatos. Jorge Cajuru também importante aqui, um senador, 49% de imagem negativa. E positivo 20%, 31% não sabe. Quem você não votaria de jeito nenhum? Lula, 57%, Adriana Corsi, 43%, Jair Bolsonaro, 40%, Jorge Cajuru, 39%, 40%, 39%, Gustavo Gaia, 33%, enfim, uma série de mecanismos de rejeição para testar os nomes. Eu quero verificar aqui o Lula. No norte e noroeste goiano, venceu no norte e noroeste goiano, ele teve 63% de rejeição. Isso é muito importante, verificar se existe uma mudança ou não do vento em, em, vamos dizer, em relação a 2022. Aqui os cruzamentos demográficos e finalizando essa análise de pesquisas eleitorais. Caso vocês tenham gostado, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe e vamos analisar os cenários políticos por meio das pesquisas eleitorais.